Olha, não é novidade para ninguém que o mercado de trabalho está vivendo uma transformação significativa. Para se ter uma ideia, em 2023, mais de 7 milhões de trabalhadores pediram demissão. Pois é, foi o maior número nos últimos 20 anos. Então, para a gente entender melhor esse assunto, é hora de saber o que é seu direito. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a advogada Lígia Marrocos. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Já estava com saudade. A gente também. É sempre muito bom te receber, conversar, entender melhor sobre esses assuntos. E hoje, o assunto por aqui é pedido de demissão, né? Então, o que é que você quer saber sobre esse assunto? Para participar, você sabe que é muito fácil. Basta você enviar perguntas, quem sabe compartilhar algum relato comigo, alguma experiência, né? O WhatsApp do Mulher Demais é o 991050400 e hoje tem novidade por aqui, já já você vai ver, tá? Tem aqui QR Code no cantinho da sua tela para você participar, interagir, 991050400. Mas já é para facilitar a vida de quem está em casa, a gente separou umas telinhas com dúvidas mais comuns, quando o assunto é pedido de demissão de forma geral, né? Mas você vai mandando suas perguntas aqui em tempo real, a gente também traz ao vivo com a nossa especialista. Vamos soltar aí a primeira tela? Dúvida comum, pedido de demissão, já que é uma realidade que tem aumentado nos últimos anos, né? Vamos lá. Se é uma necessidade, é um interesse do trabalhador, doutora, qual é o passo a passo para pedir demissão? Acho que começa com a decisão, né? Que nem sempre é tão fácil, né? Nem sempre é tão fácil, Bruna. Primeira coisa, o trabalhador, o empregado, precisa pensar, precisa refletir se ele já está recolocado no mercado, né? Primeira coisa, eu já tenho uma nova posição, eu já consegui me recolocar? Sim. Porque a gente tem visto muito, principalmente com a disseminação da rede social, da ideia do empreendedorismo, a percepção de que vou deixar de ser CLT porque eu vou empreender. Certo. Né? E às vezes essa é uma falsa ideia de que eu vou dar certo como empreendedor. Então, premissa posta. Segundo, conversar com o empregador, né? Para que o empregador possa ter um tempo de encontrar uma pessoa para colocar no lugar daquele empregado. Muitas vezes é um contrato que se estendeu por algum tempo, se estabeleceu ali uma relação de confiança, se estabeleceu ali uma relação em que a empresa investiu na qualificação daquele empregado, às vezes investiu financeiramente, pagou cursos, então é uma pessoa com aptidões técnicas especializadas, muitas vezes exerce uma função que uma outra pessoa vai levar tempo para conseguir exercer. Então lembra que em vezes passadas que eu estive aqui, eu sempre disse que a conversa é o melhor caminho. Sem dúvida. Então a premissa básica é ter certeza de que terá um novo lugar no mercado de trabalho e segundo, conversar com o empregador, para não tomar uma decisão assodada, né, abrupta e não ser recolocado no mercado de trabalho. E segundo, não quebrar a confiança daquele empregador e de repente se der errado lá fora, não ter para onde voltar. Exatamente. Primeira pergunta, dúvida comum respondida. Vamos passar para a próxima? Coloca aí na tela para a gente, tá? Quais são os principais direitos de quem pede demissão? Por que a gente trouxe esse questionamento aqui? Muitos trabalhadores acham que pedindo demissão não vão ter direito a nada, vão sair ali com a mão na frente e outra atrás. Como é que isso acontece dentro do mercado de trabalho, doutora? Isso, e há direitos sim. Não é só porque o empregado está pedindo para sair que ele não terá direitos. Há direitos. Ele recebe, por exemplo, o saldo de salários, se ele não trabalhou um mês completo, ele recebe os dias, vamos dizer assim, Bruna, que ele trabalhou apenas por 14 dias. Ainda que ele não tenha trabalhado o mês completo, ele recebe os 14 dias. Ele vai receber o proporcional, dependendo do mês em que ele pede demissão. Ele recebe o proporcional do 13º. Sim. Se ele tiver férias vencidas que não recebeu, ele recebe essas férias vencidas com o acréscimo do terço constitucional. A gente ouve muito falar do terço de férias, né? Sim. Que é aquele acréscimo que a própria Constituição Federal assegura para esse empregado. Ele só não vai ter direito, e aí é um calo, vamos dizer assim, para o empregado, ele não vai poder sacar o FGTS e nem recebe a multa dos 40%. E aqui tem um detalhe, se você me permite esticar mais um pouquinho, Sim. que às vezes o que acontece, o empregado pede ao empregador
para fazer um acordo que não é legal, gente, isso não é legítimo, isso não é lícito, para que o empregado simule a dispensa desse empregado sem justa causa, para que ele possa receber o FGTS com a multa e depois ele promete devolver a multa para o empregador. Mas isso não é uma conduta lícita. Certo. Quando chega a mim essa consulta, eu não recomendo que se faça. Então, dentro da legalidade, quando o empregado pede a demissão, o que ele recebe legalmente é o saldo de salários, o 13º proporcional com as férias vencidas ou integrais ou proporcionais acrescidas do terço constitucional. Lembrando que simular dispensa sem justa causa é uma conduta ilegal que não é aconselhada nem ao empregador, nem ao empregado. Muito bem. Já tem perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp, o 991050400. A gente vai intercalando, tá? Com essas dúvidas que a gente já roteirizou aqui para o MD de hoje e as participações dos nossos telespectadores. Vamos soltar aí a telinha, né? Com as dúvidas que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Em tela cheia aí para vocês acompanharem com a gente. Pedi demissão e a empresa me avisou que seria necessário pagar aviso prévio. Mas na hora de pagar meus direitos, recebi só o mês trabalhado. Eu queria saber se essa empresa, né, está certa ou se deveria receber mais. Falar sobre aviso prévio é sempre importante, né, doutora? Sim. Diante de um pedido de demissão, é uma obrigação, é um dever do trabalhador cumprir esse aviso prévio? É sim, Bruna. O aviso prévio ele é uma via de mão dupla. A gente usa essa expressão. O aviso prévio é devido tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Certo. Então, o empregado que pede demissão, ele tem ou que cumprir o aviso prévio ou que pagar o aviso prévio na hora da quitação das verbas rescisórias, né? A diferença é que se o empregado diz a você que não quer mais trabalhar para você, ele vai ou cumprir, Bruna, eu não vou mais trabalhar para você. Então, eu tenho ali 30 dias de aviso prévio, eu vou trabalhar mais 30 dias. Isso é bom porque eu te dou aquele tempo para você encontrar outra pessoa para colocar no meu lugar. Tá. Ou se eu já digo para você, Bruna, eu já encontrei outro trabalho, eu não consigo mais ficar. Aí, nesse caso, o valor monetário do aviso prévio será descontado nas verbas rescisórias. Nesse caso da nossa telespectadora, é provável que tenha ocorrido isso. Ela pode ter pago porque ela não conseguiu cumprir trabalhando os 30 dias. Então, para dar uma resposta precisa, eu precisaria saber a quanto ela teria direito de férias proporcionais ou integrais vencidas e o 13º salário, porque veja que ela só recebeu o saldo de salários. É possível que o aviso prévio tenha sido compensado com o 13º e as férias vencidas, entendeu? Então, há duas possibilidades no aviso prévio, ou o cumprimento, se o empregado tiver disponibilidade de tempo, ou a compensação com as verbas rescisórias. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta que chegou no zap do MD, 991050400. Enchendo tela aí para você acompanhar junto comigo. Ó, depois de sair de uma licença maternidade, entrei de férias. Porém, não quero voltar a trabalhar e vou pedir demissão. Minha dúvida é, quais são os direitos que eu tenho ao pedir demissão? Muda algum detalhe, alguma regra, já que essa telespectadora, depois de sair de licença maternidade, quer entrar de férias e aí depois não volta mais a trabalhar? Algum detalhe aí específico nesse caso? Aqui tem uma questão super delicada. A mulher, ela goza da proteção, inclusive na própria CLT, há um capítulo que é conceituado como a proteção do trabalho da mulher. Porque a mulher ela tem uma condição especial, né? Ela gera um filho, enfim, ela tem a proteção do próprio legislador. E a mulher que gesta, que tem o filho, ela tem a proteção do período depois da licença maternidade. A proteção, a estabilidade da mulher, ela se dá desde a concepção até 5 meses após o parto. Entendi. Então, desde o momento em que a empresa sabe que a mulher está grávida, ela não pode ser dispensada até 5 meses após o parto. No caso da nossa telespectadora, veja que ela teve a licença maternidade, que se for da regra geral são 120 dias e ela entra de férias, né? Então, quando ela volta, em tese, ela já poderia ser dispensada. Só que, no caso, ela que quer pedir demissão, né? Em regra, ela já pode pedir demissão, não tem problema nenhum.
Se fosse o contrário, dentro do período estabilitário, ela querendo pedir demissão, seria mais seguro a empresa pedir que ela fizesse uma carta de próprio punho, renunciando ao período estabilitário. Ela faz uma cartinha dizendo que pede demissão e que não deseja mais estar naquela empresa, enfim, data e assina. E mais, para ter mais segurança ainda, é possível até que se peça a chancela do sindicato da categoria. Certo. Certo? Mas no cenário dela, para dar uma resposta mais precisa, como já passou o período estabilitário e é ela que pede a demissão, eu não vejo nenhum problema. Muito e bem. a rescisão é feita nos moldes normais do empregado que pede a demissão. Muito bem. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, tá? Com outras dúvidas, você vai mandando aí sua mensagem pra gente no 991050400. Já já a gente retoma aqui no quadro Seu Direito.